isso aí, gente. Começa agora mais um novamente, um quadro, parte aqui da nossa live, que vai ao ar segundas, quartas e sextas no canal do YouTube da nossa comunidade, a Casa da Rocha Guarulhos. E eu tô aqui para dar continuidade, para continuar essa conversa que tem sido bacana. Hoje nós soltamos ali na live uma enquete sobre o que é que o pessoal tá achando do nosso papo aqui. O pessoal tá aprovando. Bacana. E é isso aí. A leitura, para quem não sabe, estamos fazendo juntos, digamos assim, a leitura do livro Engolidos pela Cultura Pop, do Steve Turner. Muito relevante essa conversa para os dias de hoje. Estou gostando bastante. E hoje nós entramos num capítulo muito importante. Peraí que eu preciso abrir aqui o nosso... a gente sempre esquece de alguma coisa nessa live. Deixa eu abrir aqui o nosso slide, o nosso material de apoio aqui, para que você possa acompanhar comigo aqui. Pronto, já foi. Olha só, vamos lá? É o capítulo 6. E hoje começamos o capítulo 6. Olha o tema incrível do capítulo 6. A cultura da celebridade, o jogo da fama. Eu achei muito legal a abordagem do autor. E ele começa... Vamos lá, vamos falar sobre o livro e sobre o que o Steve Turner nos apresenta aqui. Ele começa contando a sua experiência no começo dos anos 70 com o David Bowie. Você sabe que o David Bowie morreu não faz muitos anos atrás e ele foi um superastro da música, um superastro do rock. E o Steve Turner conta que conheceu o David Bowie antes da fama. E ele acompanhou todo o caminho planejado para que ele se tornasse a superestrela que ele se tornou. Então ele fala da mudança de roupas, o uso de seguranças ao seu redor, não que ele precisasse de segurança, mas para chamar atenção, pelo menos naquele momento, né? O acesso a ele começou a ficar mais difícil, as entrevistas começaram a ficar mais escassas, ou seja, tudo pensado para criar uma imagem poderosa e atraente, e o que a gente sabe é que isso funcionou. David Bowie é conhecido, quem gosta de rock de modo geral, ou música pop, já ouviu falar no David Bowie, né? Então, duas coisas me chamam a atenção nessa colocação do Steve Turner. Primeiro, a clara colocação de que o caminho da fama pode ser construído e que no caso do Bowie ele encontrou esse caminho. Mas também me dá uma certa credibilidade, porque mostra que o Steve Turner realmente trafega e continua trafegando no meio dessa cultura pop, da produção de cultura pop. No comecinho da nossa série aqui, eu dei aqui a biografia dele, né? A história do Steve Turner, que está sempre envolvido com esse mundo, inclusive escrevendo para revistas importantes. E uma história como essa chancela, né? De que o cara sabe o que ele está falando. Achei bacana isso. Bem, ele diz também, logo no começo, que fama e imagem não são novidades. Desde os tempos greco-romanos que o homem trabalha essa questão. A palavra fama, diz ele, nessa época do mundo greco-romano, a palavra fama era usada para citar pessoas cuja reputação permanecia depois da morte. Hoje as coisas mudaram um pouco, né? Antigamente ele está dizendo que a palavra fama era usada nessa questão. Hoje a gente perdeu um pouco dessa referência. Mas vamos lá. O autor propõe entender o poder da celebridade em nossa época, como isso acontece e o que é a essência do estrelato contemporâneo. E ele nos diz sobre a vida espiritual nesse tempo e nesse momento em que a fama tem tanta importância. Nós olharmos para o aspecto da fama e das celebridades e percebermos o que é que está acontecendo espiritualmente em relação a isso, né? Como cristãos, devemos perguntar se a criação de celebridades é coerente com a visão bíblica. Então, é a proposta do capítulo 6, coisa que eu gostei demais. Bom,
A primeira coisa que ele fala, deixa eu abrir aqui as nossas anotações, ele chama esse momento do capítulo 6 de profissão celebridade. Boa essa conversa, boa demais. Ele diz que hoje ser uma celebridade pode ser uma profissão. É isso. São pessoas que estão em todo lugar na mídia, mas que muitas vezes podem ser questionadas quanto às qualidades que têm. É gente que tem uma fama e se tornou celebridade e muitas vezes não apresenta nada muito consistente para que isso tenha acontecido. Aí ele dá uns exemplos tipo a Paris Hilton ou a Kim Kardashian. Ele cita aqui até o próprio Ozzy Osbourne, né? E ele pergunta o que essas pessoas fizeram. Qual foi a contribuição importante que elas deram para a sociedade? Que tipo de trabalho essas pessoas fazem? Não é? Ele está querendo dizer, essas pessoas não fizeram nada de muito importante, mas elas estão em todo lugar, elas têm o holofote sobre elas, ou seja, ser uma celebridade, ter fama, virou profissão. O que você é? Eu sou famoso. É isso que ele está querendo dizer, não é? Uma característica da fama contemporânea é que não importa o que você faça para alcançá-la, desde que alcance. As pessoas querem ser conhecidas. As pessoas querem ter seguidores agora com a internet. E eu já disse aqui num episódio anterior que quando o Steve Turner escreveu esse livro, a situação era um pouco diferente, mas a gente pode com certeza tomar isso como uma verdade que se tornou ainda mais relevante no tempo em que a gente vive, onde a internet, sites, blogs e todos esses aplicativos aí colocam as pessoas em evidência, né? Então ele cita, por exemplo, a fissura pelos reality shows, né? Destacando que esses reality shows destacam a fama e abreviam o caminho até ela, desprezando o trabalho e o esforço necessário para que o talento seja aprimorado. Assim, a fama é o começo e o fim. Esse é um bom raciocínio. Esse é um bom raciocínio. Steve Turner está dizendo o seguinte, que nós criamos algumas ferramentas que tiram a pessoa do anonimato para o estrelato em semanas. E aí ele usa o lance dos BBBs da vida, e é verdade, né? Quando aquele pessoal que vai fazer o Big Brother lá, eles entram no Big Brother, muitos deles são anônimos, a maior parte deles são anônimos. Mas de repente, com o decorrer do programa, em semanas, eles têm milhares, milhões de seguidores. E o que ele diz? Que esse é um caminho que despreza o esforço necessário para que o talento das pessoas seja aprimorado. Ou seja, a pessoa se torna famosa sem, na verdade, ter muito talento para estar lá naquele lugar. Ela ocupa um espaço de visibilidade, mas aí você vai olhar para ela, é mais ou menos o que nós já dissemos antes, não tem nada demais, não é uma pessoa que produziu alguma coisa relevante para a sociedade, né? O que antes era um subproduto do investimento e do trabalho das pessoas se tornou o próprio objetivo. Esse raciocínio é legal. Ele está dizendo que as pessoas, antigamente, vamos usar essa palavra aqui, eram famosas por terem produzido algo. Então elas trabalhavam, faziam algo relevante. Uau, olha só o que essa pessoa faz. Olha só o que essa pessoa fez. Olha só que coisa incrível. Aí vem a fama. Hoje não. Hoje a fama é conquistada sem a pessoa ter feito nada, não é? Aquilo que antes era resultado de trabalho, hoje é o alvo final e não tem trabalho, não tem consistência nenhuma. Muito relevante essa conversa, hein? Ele diz que nos anos 60, o pessoal começou a utilizar o termo estrela para se referir a quem trabalhava com cinema ou com música. Então, estrela era alguém que estava ligado a Hollywood e a produção musical, a produção do cinema, essa coisa toda. Depois surgiu o termo superstar, para destacar aqueles que estavam acima da média. Quem trabalhava com música, quem trabalhava com cinema era estrela, mas aparecem as superestrelas, né? Aquelas que são pessoas mais famosas
do que as outras. E aí ele diz uma grande verdade. Hoje, as pessoas querem ser conhecidas, elas querem ser superestrelas. E aí acrescento eu, você sabe que uma das profissões mais desejadas pelas crianças hoje é ser youtuber. Youtuber. Minha mãe não deve nem saber o que é ser um youtuber, né, mamãe? Mas é isso que as crianças querem. Elas querem ter fama. Hoje, a ideia de ser um advogado, um médico, sei lá, alguma coisa do tipo bombeiro, né? O que você quer ser? Bombeiro, médico? Não tem mais isso. As crianças querem ser famosas. Olha que coisa interessante. E aí o Steve Turner vai por um caminho que eu acho muito relevante para a nossa conversa. Ele diz assim: por que as pessoas querem tanto fama? Sabe por quê? Porque elas acham que a salvação da vida delas está lá, na fama, no ser conhecido, no ser admirado, no ser desejado. Pensam que só serão amados se forem famosos. Quando a fama vai-se embora, inclusive tem problemas sérios com relação a isso. Não é difícil a gente encontrar história de gente que, ao chegar no topo, se depara com uma realidade que muitas vezes, na maior parte das vezes, é passageira, e que depois que começa a perder o lugar do topo, entra no consumo de drogas, de álcool ou na loucura da vida, porque quer voltar para lá. Não é? É interessante isso. Ele cita o popstar Jarvis Cocker, eu não conheço, mas ele tem uma frase interessante. Se tornar famoso, diz esse cara aqui, tomou o lugar de ir para o céu na sociedade moderna. É nesse lugar que os seus sonhos vão se tornar reais. Agora virou um ato de fé. Eles acham que isso vai resolver as coisas. É um popstar falando dessa loucura, desse desejo que temos por fama, por reconhecimento. Aqui dou o meu pitaco de quem trabalha com teologia e Bíblia já há algum tempo, né? Esse é o resultado de problemas mal resolvidos no nosso coração. Um desejo, uma necessidade de sermos valorizados, uma necessidade de sermos gente aceita, uma necessidade de sermos amados. É que leva as pessoas a darem a sua vida para alcançar aquele lugar, aquele pódio, aquele status de fama. A fama desequilibra personalidades, lembra aqui o Steve Turner, pois exaltam um tipo de talento que a pessoa tem em detrimento a outros. É verdade. O que é que você conhece de um grande e conhecido popstar desses dias? Só aquilo que faz dele um popstar. Então, se é um grande ator, como esse cara interpreta bem. O que é que salta aos olhos? O que ele faz de bom. Mas isso é levado às alturas enquanto o resto da sua vida, o demais, é desprezado. Então, ele cita aqui a realidade de que muitos famosos, por serem exaltados em uma área, se comportam de forma equivocada em outras. E ele diz aqui, existem muitos famosos que falham como pais, como mães, maridos, esposas, vizinhos, amigos, porque só uma área deles é exaltada e a própria vida se desequilibra quando isso acontece. Ele cita a história do Mel Gibson e ele diz o seguinte, que é a trajetória de um cristão católico fervoroso que foi produtor na Paixão de Cristo, né? Que é um filme que todo mundo conhece, e o nome Mel Gibson é um nome muito conhecido, mas ele conta a história no livro, eu não vou me ater a isso, que mostra que o Mel Gibson, depois desse boom, principalmente aí por conta do Paixão de Cristo, de toda a sua carreira de modo geral, ele se tornou um bad boy descontrolado. Teve problemas familiares seríssimos, perdão, lembrando que a fama cobra seu preço.
É óbvio que a ideia aqui não é dizer que uma pessoa que é famosa tem que ser perfeita, não, mas é chamar a atenção por esse desequilíbrio, porque as pessoas famosas estão ali sendo vendidas para nós como perfeitas, o que na verdade nunca foi e nunca será. Eu paro aqui as conversas do Steve Turner para dar minha contribuição nesse papo. Eu acho que essa é uma conversa muito importante, porque a carência que leva alguém a pensar que a fama pode resolver seu coração é uma carência que está diante de todos nós. Todos nós temos o desejo de redenção, a necessidade de redenção. Acontece que muitos vão para um lado, outros vão para outro. E muitos de nós, com a internet, com a facilidade que nós temos hoje de exposição, adotamos uma postura desse tipo. Puxa vida, eu gostaria de ser mais conhecido. Eu gostaria de ter fama. Eu gostaria de ser mais aceito. Eu gostaria que meu trabalho fosse mais reconhecido. E nós trilhamos esse mesmo caminho citado pelo Steve Turner aqui. Qual é o caminho? É de colocarmos a nossa expectativa de vida, a nossa solução existencial em algo que é tão efêmero quanto a fama. Gente, a fama é efêmera. Não se engane com relação a isso. A fama é efêmera, tanto quanto qualquer outro tipo de possibilidade de redenção que esse mundo nos apresenta, a fama é passageira e efêmera. E de forma nenhuma nós podemos nos enganar, porque se há alguma coisa que é eterna e que é suficiente para salvar o homem, não é nada disso que nós vemos aqui. Eu vou usar o texto bíblico agora para rapidamente te falar sobre isso e vou levar você a ler comigo Eclesiastes capítulo 2. Pense num popstar, pense num mega star, pense numa super estrela da sua época e você vai encontrar Salomão. Ele é a estrela das estrelas, ele brilha. E olha o que ele escreveu sobre a sua experiência de ser uma estrela. Eclesiastes 2:1. Eu disse a mim mesmo: venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e que a alegria de nada vale. Decidi me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Salomão, então, ele percebe que tem algum problema nesse mundo. E ele diz o seguinte: você quer saber? Eu preciso entender o que é que vale a pena. O que é que preenche o coração do homem, já que a alegria não vale nada, o rir é uma loucura? Tem alguma coisa nesse mundo que deve valer a pena? E eu me entreguei, diz ele, absolutamente a encontrar o que vale a pena. E ele segue, versículo 4. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram na minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Aqui ele está falando da grandiosidade das coisas que ele fez. Talvez hoje a gente poderia dizer: eu tive mais seguidores do que todo mundo, sabe? Eu tive mais dinheiro, eu controlei a Bolsa de Valores de Nova York, eu fiz os maiores empreendimentos. É mais ou menos isso daí para nós entendermos. E ele diz: ajuntei para mim prata e ouro,
tesouros de reis e de províncias, servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Eu cheguei lá em cima só para saber se isso valia a pena mesmo. Fama, dinheiro, mulheres, tudo que a minha alma desejava é o que Salomão está dizendo. Eu dei a ela. Ele diz, versículo 10, não me neguei nada do que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Com as palavras de Salomão, eu encerro o nosso papo hoje, trazendo a nós o entendimento de que realmente não tem nada proveitoso debaixo do sol. Então você que fica olhando para esses famosos e fica achando que é o melhor lugar do mundo estar lá, pare de olhar para isso dessa maneira. Pare de achar que esse é o caminho. Redenção tem um nome, Jesus Cristo. Redenção tem um nome, Jesus Cristo. Nada nesse mundo pode substituir isso. Tudo bem, a gente olha para algumas coisas, a gente visualiza, aproveita a cultura que está ao nosso lado, mas nunca pensando assim, eu gostaria de estar lá, olha que glamour, olha que felicidade. Tudo vazio, gente. Quando colocam a cabeça no travesseiro, podem ter milhões de likes, milhões de visualizações. Esse coração continua vazio, porque só somos preenchidos pela pessoa de Jesus Cristo. Esse foi o nosso Novamente de hoje e com certeza essa conversa continua nos próximos dias. Bora lá?